Muito bem, 9h56 aqui na programação da Rádio São José, muita música na sua manhã de segunda-feira, 13 de janeiro do ano 2025. Vamos trazer meditação, mensagem do livro A Palavra Viva de Deus para nós meditarmos nesta manhã de segunda-feira, né? A mensagem de São João ao profeta Pedro II do dia 3/10/2016. Nada mais resta para completar o fim dos tempos. Como tudo isso, sem ver, começas a escrever. Tudo sabes, irmão. Tu sabes, irmão. O mesmo acontecia conosco. Eu, para escrever o Evangelho e o Apocalipse, tive que primeiro me concentrar dentro da oração que eu fazia. Então depois deixava que as palavras viessem espontaneamente. Mas não foi por aí. Com os meus próprios olhos podia ver o que estava para vir no fim dos tempos. Como é agora, podemos ver que é impossível ficar como está. Tu, porém, irmão, força e vontade tens, mas um só. Lutar contra a desordem é impossível. Estas palavras vêm te fortalecer, mas não para as que vêm dirigindo a Igreja Católica. Tudo agora está dependendo do nosso bom Deus, como eu vi com os meus olhos. Precisou primeiro surgir a besta verdadeira, e ela veio no meio e está desta geração no comando, mas só pode dominar o que é dela. Nos filhos escolhidos não pode nem tocar. Sabe, meu irmão, Papa Pedro II, gostaria muito que viesse esta gente ter mais um pouco de paciência como tens, porque tem alguns que ainda precisam de muitas provas de que és mesmo enviado de Deus. Com todas essas provas que tens em mãos, que é este livro, A Palavra Viva de Deus. Tem pessoas que ainda dizem, mas isso não basta. Em nenhum tempo houve outro escritor que viesse a escrever um livro tão lindo como este que tens, com a assinatura do nosso Criador e seu santo rosto estampado na capa. A própria Bíblia, que é um livro sagrado, não teve a assinatura de Deus. Muito menos o seu santo rosto estampado pelos anjos. Se tudo isso já está provando que és mesmo o último profeta, então só falta agora Jesus voltar e tomar a direção por toda a eternidade, para que todos os filhos da luz possam descansar como nós já vivemos. Esta é a realidade. Tudo que vi, esse já é o tempo. Nada mais resta para completar o fim dos tempos. E aqui contigo está toda a segurança, irmão. O tempo e a hora só Deus é que sabe. São João, filho de Maria e Papa Pedro II, na mensagem dia 3/10/2016, nada mais resta para completar o fim dos tempos. Uma mensagem muito bonita, e a gente sabe, né? A palavra de Deus é muito certa com relação a isso. Fala que antes da vinda de Jesus ele enviaria o profeta para preparar o seu rebanho, para preparar as pessoas escolhidas para a vinda de Jesus. E nós sabemos que a palavra de Deus também diz: tudo que os profetas escreveram vão se cumprir, e já estão se cumprindo diante dos nossos olhos. São João, né? Ele escreveu, como ele mencionou aqui, ele escreveu o Evangelho e o Apocalipse. E está se cumprindo nos tempos de hoje, o Apocalipse. O Evangelho também. E agora, por esse final dos tempos, né? Quase nas últimas horas, final dos tempos, Jesus escolhe um homem, Pedro II também, que viesse através dele escrever um livro com mais de 4.000 mensagens, descrevendo ali tudo o que ia acontecer e que está acontecendo nesses tempos de hoje.
Assim como São João, né, escreveu o Apocalipse do futuro que viria, com os acontecimentos, as catástrofes, os desastres, né, está acontecendo hoje. Mas Jesus ainda escolheu o profeta Pedro II, Bento da Conceição também, que através dele um livro com todas as mensagens celestiais para alertar e preparar ainda mais o povo escolhido de Deus. E só dão crédito a essas mensagens, só dão ouvido a essas mensagens as pessoas que dão sim para Deus, que aceitam com amor essas mensagens. Elas começam a se preparar espiritualmente, buscando a conversão, a mudança de vida, né? São as sementes que caíram em terra boa. Daí elas começam a ter uma preparação. E começa a se cumprir o que Jesus disse aí ao profeta Pedro II através do livro A Palavra Viva de Deus. No programa de ontem, um alerta para o fim dos tempos, nós trouxemos aí, falamos sobre a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul. Jesus havia dito ao profeta Pedro II, parece que em 2014, sobre essa enchente que aconteceria no Rio Grande do Sul e que muitas pessoas pereceriam. Olha o que aconteceu. No incêndio em Hollywood, em Los Angeles também, ele falou sobre isso. Então, assim, é um momento para a gente levantar a nossa cabeça, né? E ver que as profecias todas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, juntamente com o Apocalipse, e começar a pensar mais, né? Começar a colocar a mão na consciência, começar a deixar de lado o pecado, né? E começar a aproximar mais de Deus. Porque muitos estão deixando para a última hora, e a última hora não tem mais volta. Depois que fechar a porta da misericórdia, não tem mais volta. Então cada mensagem que nós lemos aqui no programa A Hora da Família, no livro A Palavra Viva de Deus, é muito importante para que as pessoas possam ouvir. Não que ouça e deixe entrar no ouvido e sair no outro, mas que ouve e coloca no coração. E luta, né? Pede a Nossa Senhora, o Espírito Santo, para ajudar a viver essas mensagens, por mais difícil que seja. Mas São João, ele fala que ele escreveu o Evangelho, né? O Apocalipse, naquela época, e a gente sabe que eles tinham uma preparação. Foram escolhidos pelo próprio Deus para isso, né? Para essa missão tão especial. Mas agora, para o final dos tempos, Jesus prepara um homem, um pai de família, desde 1972, o seu chamado, para que através dele viesse também a escrever as mensagens e a enviar para os escolhidos, para que eles se preparem para a vinda de Jesus. No julgamento final, no juízo final, né? Essas pessoas que receberam essas mensagens e não colocaram em prática, quer dizer, deixaram entrar no ouvido e sair no outro, ou que repudiaram essas mensagens, desprezaram as mensagens de Deus, o que essas pessoas vão dizer para Deus no juízo final? Ele vai dizer: eu enviei o manual para vocês, para que vocês pudessem ler, entender e colocar em prática, mas vocês ignoraram o meu profeta, as minhas mensagens. E o que essas pessoas que afastaram, que julgou, né, antes de Deus, vão dizer nessa hora? Então, assim, tudo isso é bom a gente sempre colocar na nossa mente, nós mesmos fazer as perguntas para nós mesmos e nós mesmas respondê-las com consciência, né? Porque o juízo final é um juízo tremendo de Deus, não é como o juízo aqui da terra. E muitos vão chorar amargamente porque não obedeceram às mensagens, né? Por isso que nós devemos sempre ouvir essas mensagens e pedir a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, que nos ajude a viver essas mensagens, né? Porque tudo que nós estamos fazendo está sendo escrito no livro da vida. O livro da vida se forma a partir do momento que a gente se forma dentro
do útero da nossa mãe, né? A partir do momento que começa a criar vida ali, a partir dali o livro da vida começa também a ser dito, né? E tudo que nós fazemos é anotado, e no dia que nós partimos dessa vida para outra, esse livro vai ser aberto diante de nós, né? E é um momento para a gente sempre fazer um exame de consciência. A maior dor do ser humano, da pessoa, não é qualquer dor aqui na terra. Eu penso assim que a maior dor que o ser humano vai ouvir é quando Jesus dizia assim: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Essa será a maior dor que o ser humano vai ter. Então, assim, que nós possamos, né, ouvir essas mensagens e pedir a Nossa Senhora que nos ajude, né, a buscar a viver, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine sempre, para que nós possamos entender o que Jesus está dizendo para cada um de nós.